Pai, Senhor Salvador, Jesus, Deus abençoe poderosamente a cada um de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tava com saudade de vocês, tá? Com saudade de vocês. Que Deus abençoe. São 15 horas e 16 do dia 2 do 11 de 2025. Novembro, né? Dia 2 do 11 de 2025. Saudade de vocês. Que Deus possa abençoar poderosamente a cada um de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já convido para você compartilhar com mais 7 mil pessoas e a gente junto possamos fazer a nossa oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas. Vai, céu. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas nos livra de todo mal, pois teu poder, o reino e a glória. Ai, Senhor, para todos sempre. E aquele que crê diz amém. Jesus, ele vai ser forte aqui, porque eu estou sentindo algo diferente. Deus abençoe em nome de Jesus a cada um de vocês. Vai ser forte, estou sentindo algo diferente. Não sinto esse negócio que eu estou sentindo aqui logo no início, assim, é brincadeira. É brincadeira. Que Deus abençoe poderosamente vocês. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe seus sonhos. Que Deus abençoe seus projetos. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Muito obrigado por você estar aqui comigo. Já falei que amava vocês hoje. Amo vocês em Cristo Jesus. Amo vocês em Cristo Jesus. Já falei que amava vocês hoje? Amo vocês em Cristo Jesus. Convida mais 7 mil pessoas para estar conosco aqui na live. Né? Agora, 2 de novembro de 2025. 2 de novembro de 2025. Que Deus abençoe às 15 horas e 50, às 15 e 18, hein? 15 horas e 18, 15 e 18. Aqui é, né? O relógio está adiantado. O computador é 15 e 18. Mas no meu aqui, está um pouco adiantado. 15 e 28 no meu. Que horas são aí no relógio de vocês? Que horas são aí no relógio de vocês? Deus possa abençoar poderosamente vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. 15 e 18. 15 e 18. Ah, então o meu está adiantado aqui. O do computador está certo, hein? 15 e 18. O meu já é 15 e 28. Vai passar para 15 e 29 agora. Mas 15 e 18. 15 e 18, dia 2 do 11 de 2025. Deus abençoe vocês poderosamente sobre a face da terra. Eu estava com tanta vontade, para não dizer o nome ansiedade, porque a palavra de Deus diz que o Senhor não trabalha onde tem ansiedade. Então, eu estava com tanta vontade de ter sonhos que acabei tendo. Deus não trabalha onde tem ansiedade. Eu tive tanta vontade de ter, né, que acabei tendo. Acabei tendo. No meio de tudo isso, acabei tendo. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5,7. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7 é a palavra que eu quero deixar aí para a meditação de vocês e que Deus abençoe. Não andem ansiosos por causa de alguma coisa, mas em tudo, pela oração e súplica, com oração e ação de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansioso por alguma coisa, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graça, apresente os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículo 6 e versículo 7. Eu creio que não tem ninguém ansioso aqui. Se tiver, essas palavras no início são para vocês. Essas palavras são para vocês. Salmo
23, versículo 4. Salmo 23, versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei porque algum perigo, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, que quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo, desculpa, o teu consolo e alívio a minha alma. Salmo 94, 19. Salmo 94, 19. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe-me alívio à minha alma. Então, Deus, ele não gosta que você esteja ansioso. Eu repreendo todo espírito de ansiedade, porque a ansiedade não faz bem. Inquieta a mente, a alma e inquieta o coração. Que Deus abençoe poderosamente vocês, né? Eu estava mais ou menos muito inquieto no dia 31 para o dia 1º e no dia 1º, para que Deus me desse um sonho. Porque já fazia 4 meses que não sonhava. E aí deu 11 horas da noite, deu meia-noite, deu 1 hora da manhã, deu 2 e eu não consegui dormir. Quando foi quase 3 horas, aí 3h30 mais ou menos, não sei. Depois de 3 eu dormi. Aí eu tive um sonho. De tanto dormir e acordar, tudo na vontade. Mas aí eu não aguentei mais dormir. Eu tive sonho, mais ou menos, devia ser umas 5 da manhã. E aí, quando foi 5h30, 5h34, eu acordei. E eu quero passar um pouquinho desses sonhos para vocês. E aí, eu ia entrar ontem, e fiz até um videozinho dizendo que ia entrar, no dia 1º. Aí, eu não consegui entrar, ainda ingerindo aquilo que eu estava sonhando. E aí eu deitei, dormi a noite toda, graças a Deus. Então eu consegui sonhar novamente. Então eu tive 2 sonhos. E eu dou muito credibilidade aos meus sonhos. Se ele não acontece 100%, glória a Deus, acontece 97%. E eu louvo a Deus pelos 3% que não acontece, né? Para que eu não possa me ensoberbecer com o poder e a grandeza das visões e revelações de Deus. Glória a Deus por isso. E Deus abençoe poderosamente vocês. Então, eu louvo a Deus, 500 bilhões de vezes eu vou dizer, por 3% que não acontece, para que eu não possa me engrandecer. E nem elevar pensando que eu sou alguma coisa. Nunca toque na honra e na glória que pertence a Deus. O único que é completamente certo, provável em tudo, é Jesus. Porque Deus muda a situação. Eu já falei sobre Ezequias, quando Isaías profetizou, ele orou e clamou, Deus mudou. Já falei sobre Jonas, porque Jonas não queria ir para Nínive, porque sabia que Deus era misericordioso. E se o povo que chama pelo nome dele se orar, buscar e se arrepender, o Senhor ouvirá dos altos céus e etc. E aí, muitas coisas assim, né? E aconteceu. Então, Deus sei que Deus muda. Às vezes Deus tem um decreto para você, para mim, né? Aí você vai, analisa, volta para Deus, aí Deus entende? Então, que Deus abençoe poderosamente vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu sonhei, grava aí, deixa gravado, chama logo 7.000 pessoas, e não esquece de deixar o teu likezinho, que é o teu link, porque quando você deixa o seu link, outras pessoas serão notificadas que essa programação é importante. Então, eu peço que vocês deixem o link de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que é o likezinho, a Carmida aí, Deus abençoe, receba muita paz, muita saúde, lá no Rio de Janeiro. E que todos vocês do Rio de Janeiro sejam guardados pelo Salmo 91, como diz a palavra de Deus, no Rio. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso. Direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, Deus meu em que confio, pois ele me livrará do laço passarinheiro e da peste perniciosa. Lá no Rio. O Salmo 91 possa brilhar na vida de vocês do Rio e que Deus possa fazer a vontade dele sobre a face da terra. Deus possa fazer a vontade dele sobre a face da terra. Nós não podemos deixar de dizer
Mônica Moreira, é o seguinte. Vai chegar o dia que não se pode mudar os acontecimentos e os acontecimentos terão que ser mudados. Esse dia vai chegar que não se pode mudar isso. É o dia da guerra, antes da vinda do nosso Salvador Jesus, toda a nação pode clamar. Não vai poder haver paz porque a palavra tem que se cumprir, né? O dia do arrebatamento da igreja vai se cumprir. Tudo aquilo que a Bíblia diz irá se cumprir. E vai ter chegar o dia de terror, de pavor sobre a face da terra. Não adianta orar, vai se cumprir. A igreja já não vai estar mais aqui no arrebatamento. Essas coisas já não vão estar aqui. Então, vai se cumprir. Vai se cumprir. Todas as coisas irão se cumprir. E que Deus abençoe a todos vocês. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, portanto, se o tal se tornar insípido, para nada mais presta. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Portanto, se o sal se tornar insípido, para nada mais presta. A não ser para ser pisado pelos homens e ser lançado fora. Mas quando o sal está na qualidade de salgado e mete no céu, aí o choro durará uma noite, a alegria vem pelo amanhecer. Quando você fala, acontece, você traz a existência do sobrenatural para o natural desmancha e você vive no sobrenatural de Deus. Essa é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, é necessário que todos aqueles que creem que Deus existe, creem também que Ele existe e que Ele é abençoador. O que é abençoador? Galardoador daquele que o busca. Isso é fé. Isso é fé. Então, que Deus abençoe poderosamente a cada um de nós. Eu tive um sonho e eu vi claramente o presidente dos Estados Unidos. Eu vi uma roda de fogo cercando aquele homem e aquela roda de fogo não era normal. Era uma proteção espiritual. Depois ele saía daquela roda de fogo e eu via ele dentro de uma boina. Estava ele e a sua família dentro de uma boina. E estava sendo protegido. Depois a boina aumentava, aquela boina, né, que ele aumentava de uma forma desproporcional, tão grande, que não sei que tamanho, era o tamanho de uma cidade grande. E cabia todo o seu governo. Todo o seu governo cabia dentro daquela boina. E o Senhor me dizia, Reginaldo, essa bolha que você está vendo sobre o presidente dos Estados Unidos, suas famílias, depois de todo o seu governo, é a proteção e a garantia de se tornar inabalável. E isso no reino espiritual, maligno, benigno e maligno, tem uma proteção muito grande, tem um quê muito grande, para quem entende de espiritualidade, Reginaldo. E alguém, quando ouvir falar sobre essa bolha, vai saber entender que não há magia, nem feitiço, nada que caiba sobre aquele homem, porque aquele homem, contra ti, Jacó, não cabe encantamento, nem feitiço, nem nada. Números 23, 23. Números 23, 23. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: veja o que Deus tem feito. Contra ti, Jacó, não cabe feitiço, nem magia negra, nem encantamento, nem nada contra Israel, porque o Senhor disse. Então, Números 23, 23. E aquilo ali estava sobre aquele homem. E eu quero que vocês entendam uma coisa e olhem bastante e olhem bem para mim. Se ele não está dentro dessa bolha, ele, a família dele e o governo dele, o mal então poderia prevalecer, mas essa boina que estava era uma proteção de Deus, era Deus purim, não era mensageiro nem anjo, era Deus. E não há nada que consiga penetrar essa boina. E essa boila, né? Essa é uma boila. E o desígnio que Deus queria e quer sobre ele irá libertar a América Latina. E não há nada nem ninguém que possa fazê-lo deixar de libertar a América Latina. Ele irá conseguir com muito bom êxito.
Neste sonho, eu vi uma ação enérgica, gravem isso agora, porque são 18h31 do dia 2/11 de novembro de 2025, 2/11 de 2025, é 15h31 nesse exato momento, gravem isso em nome de Jesus. Eu vi a pessoa bem forte, a imagem da pessoa bem forte, do ex-presidente dos Estados Unidos, mandato retrasado, posso dizer assim, que era o Barack Obama. Eu vi a figura de Barack Obama bem clara, movimentando uma farinha, movimentando a farinha, sabe? Como fosse uma farinhada. E Barack Obama estava movimentando aquela farinha, como se fosse uma farinhada. E eu perguntava a Deus, o que significa essa ação deste homem, Barack Obama, movimentando esta farinhada. E o Senhor disse, é a intervenção maligna, através desse homem, que vai tentar manipular, que vai tentar mexer, agitar algumas autoridades americanas através dele, que governou com ele, foi levantado com ele, e governou com Biden, e ele vai movimentar, tentar movimentar o seu partido e seus aliados ali dentro do Congresso e do Senado americano, sem ter nenhuma, ele não vai prevalecer em nada. Ele não vai prevalecer em nada. Porque o golpe definitivo e o golpe fatal é bolha, tá certo? Muito obrigado. Bolha. É bolha, que é a bola, tipo aquela bola de encher, né? É bolha. Desculpa aí, bolha. Uma bolha. Aquela bola de zona que fica. E ele estava dentro dessa bolha. E não existe nenhum poder contrário a isso que possa fazer isso prevalecer ou voltar atrás. Mas eu quero dizer uma coisa claramente para vocês, o seguinte, o que eu quero dizer claramente para vocês é que esta proteção é Deus por ir, não é nem anjo, Deus por ir na terra sobre essa bolha. E se isso não acontecesse, o inimigo prevalecia não só na América Latina, mas em todos os países. E isso não vai acontecer. Eu garanto e eu tenho certeza dos sonhos que eu tenho. Eu garanto que não vai acontecer. Não vai acontecer. O que vai acontecer é o que nós já vimos, estamos vendo que acontece, né, nesse mês de outubro de 2025. O que aconteceu no mês de outubro de 2025 não aconteceu em mais de 7 anos, aqui no Brasil e nem no mundo. Em mais de 7 anos não aconteceu no Brasil nem no mundo, mas resolveu acontecer somente no mês de outubro de 2025. Somente no mês de outubro de 2025. E aí eu tive uma luz brilhante que me dá uma nova norte sobre esse sonho, sobre o presidente norte-americano. Eu aqui não leio jornal, nem diário oficial, nem tampouco blog, nem site. Mas o que eu falo hoje, vocês vão ver daqui para a noite, talvez, daqui a 24 horas, 72 horas, não sei, 107 horas. Só que está corrido. Está corrido o tempo. O relógio acelera e uma hora dessa virão ouvir e ver, porque eu vi um estrondo. Esse estrondo não era porque caiu um míssil, nem uma bola de canhão sobre um local. Não. É um estrondo. Mas é um estrondo que ele é completamente espiritual, tornando-se o mesmo físico. O espiritual tornando o mesmo físico. E vai ser inevitável. Vai ser notícia de jornal, e jornal. Isso está na Venezuela. Quando acontecer esse estrondo gigantesco espiritual na Venezuela, o golpe será tão fatal que, através das forças militares na América Latina, os Estados Unidos da América vai adquirir riquezas como nunca adquiriu nos últimos 17 anos. Vai adquirir riqueza como nunca adquiriu nos últimos 17 anos.
Os Estados Unidos da América vai adquirir riqueza como nunca adquiriu nos últimos 17 anos. É um fator surpresa. E eu dizia, Deus, através de quê? Através da guerra, através das forças armadas. E o Senhor me disse uma coisa. Reginaldo, você crê naquilo que eu vou dizer? Eu digo, Senhor, eu creio em tudo. Nessa peleja, não tereis que pelejar. No segundo livro de Crônicas, 20:17. Segundo livro de Crônicas, 20:17. E nessa peleja não tereis de pelejar. Parai e está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã sairei ao encontro, porque o Senhor será convosco. Deus sairá ao encontro. Os Estados Unidos da América não terá nem que usar 10%, não, é muito, 1% do poderio militar para poder vencer uma guerra, porque Deus está dizendo, fique só aí, parado nas fronteiras, nos mares, porque eu vou vencer essa guerra para vocês libertar o território nacional brasileiro, o território internacional, quer dizer, a América Latina, né? Todos os países, corrigindo. Todos os países se libertam. Eu dizia 1 ano e 4 meses, 1 ano e 7 meses, precisamente 1 ano e 7 meses. Disse diversas lives que quando o Donald Trump ganhasse as eleições, 1 ano e 7 meses, não existia nem campanha, mais ou menos. Quando eles ganhassem as eleições presidencial e garantir que ele ia ganhar, ele iria libertar 17 países. 17 países seriam libertos e beneficiados através da vitória presidencial dos Estados Unidos da América de Donald Trump. E vocês estão aí, se lembram disso. Vocês se lembram disso. Vocês se lembram mais de qualquer pessoa, porque vocês já me acompanham há muito tempo. Vocês se lembram disso. E vejam só. Quantas guerras ou ameaças de guerra que os Estados Unidos está pretendendo entrar. Agora, se eu não me engano, não sei se era Nigéria, não sei. Quem puder me lembrar aí, porque estava matando cristão lá na Nigéria, ele mandou o exército americano de guerra preparar para invadir a Nigéria, porque estava matando cristão. É isso mesmo? Alguém acompanhou um negócio desse? É Nigéria. É isso mesmo? É porque eu não assisto, mas alguém falou para mim. Nigéria, pois é. Porque Nigéria estava matando os cristãos lá, e ele pegou matando pastor matando padre, né? Matando espírita, matando cristão. E ele mandou o comandante de guerra, o exército de guerra, preparar suas tropas para invadir e usar o poderio militar na Nigéria. E eu dizia, há 1 ano atrás, o seguinte, e vocês também testemunham, vão chamar esse homem de louco, vão chamar Donald Trump de louco. Vão chamar ele de louco, e vocês vão ver daqui um dia chamar de louco. Mas havia uma neutralização sobre Barack Obama, porque ele queria mexer aquela farinhada, né? Queria mexer a farinhada para tentar barrar o presidente Donald Trump. E aí havia um dedo de Deus que apontava para ele, o dedo de Deus dizia assim, olha, Barack Obama, fica aí, porque senão a tua saúde será abalada e tu vai ter que pedir socorro aos céus. Eu vi o dedo de Deus. Eu vi o dedo de Deus sobre Barack Obama, que queria mexer a farinhada para poder impedir a ação e o avanço do poderio de Deus, não é de homem, de militar, sobre a vida do presidente Donald Trump. Sobre a vida do presidente Donald Trump. E o Senhor bradava nos céus, e eu no sonho o Senhor dizia, os jornais estão preparados para dar a notícia desse estrondo no reino espiritual, que passará completamente para o reino físico, lá na Venezuela, e aí será o estopim de ações que vão começar na América Latina, jamais visto desde o descobrimento da própria América Latina. Desde o descobrimento da própria América Latina, não irão ver. Não irão ver. E o espírito de medo irá cair sobre os adversários do presidente Donald Trump. O espírito de medo irá cair sobre
os adversários do presidente Donald Trump. Eles vão ter medo tão grande que eles vão dizer assim: tenta aí, vamos tentar alguma coisa só para a gente continuar aqui prosperando no que nós fazemos ou continuar vivo. Mas vamos nisso aí, não. E esse espírito de medo será muito forte a partir de hoje, mas muito forte mesmo. Esse espírito de medo será muito, mas muito forte a partir de hoje. Vocês não têm noção. E o interessante é que esse sonho, eu posso dizer, foi 99% com os Estados Unidos. Né? E eu perguntava, vou sonhar com o Brasil? E o senhor dizia, você está sonhando com os Estados Unidos e o resumo de toda a América Latina. De toda a América Latina. Mas de toda a América Latina. Só teve 1% que foi com o Brasil. Convida mais 7.000 pessoas para estar conosco. Deixa o teu like, por favor. Se você não é inscrito no meu canal, inscreva no meu canal, Apóstolo Reginaldo Rolim, e acione o sininho das notificações. Se você não é inscrito no meu canal, inscreva-se no meu canal, Apóstolo Reginaldo Rolim no YouTube, e acione o sininho das notificações. Por gentileza, e seja abençoado, tá? Seja abençoado, vocês que irão se inscrever no meu canal, sejam abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sejam abençoados. E aí, o que acontecia? Teve 1% que aí foi com o território nacional brasileiro. Para mim, esse 1% foi completamente definitivo. Vocês podendo ver nesta segunda, nesta terça, ou seja, nesta semana, mais ou menos, até o dia 10, né? Acredito que não chega ao dia 12 de novembro de 2025, mas vamos botar dia 10 de novembro de 2025. Aí eu tive 1% e eu vou contar o que é. Convida mais pessoas e deixa o teu likezinho, que é a tua curtida. Que quando você deixa a sua curtida, o YouTube vai notificar as pessoas que se interessam por esse mesmo conteúdo, entende? Já deixa a água aí, hein? Eu estou tendo visão desde a hora que eu comecei essa live. E quando eu tenho visão no começo, é difícil para mim. É porque eu fico sem força, gente. Pelo amor de Deus. Eu pensei que eu vinha só contar o sonho, mas é parece que Deus fica relembrando o sonho. Eu estou tendo visão dessa forma assim. Quem entende de espiritualidade sabe muito bem isso. Os cristãos que entendem de alguma coisa chamada de espiritualidade. Olha, João, na ilha de Pátimo, ele recebe uma visão, um arrebatamento, uma visão da parte de Deus, e ele se cai ali como morto, ele fica sem força quando Deus manda escrever as 7 igrejas da Ásia. Então, ter visão, revelação, não é assim, não. Tem gente que diz, eu teve uma visão, eu não tive nada. Você não sabe o que é ficar sem força, não. Completamente debilitado, assim como eu estou agora. Pelo amor de Deus, coisa ruim. Parece que eu não ingeri nenhuma proteína hoje, que eu não ingeri nada, sabe? Nem sangue tem. É assim que eu me sinto. Não é fácil, não. Porque eu não entro na live todo dia. Não entro todo dia. É difícil. Mas quando está aqui, né? Pode escrever. Agora deixa eu dizer o que eu vi no Brasil. Eu vi, nesse exato momento, um anjo. E ele estava ao lado direito. E esse anjo bradava quando abria a voz. E eu temi, porque não era uma voz normal. E depois do brado, eu vi Deus dizer assim, Reginaldo, aonde está o Jair Messias Bolsonaro? Foram 2 vezes. Reginaldo, aonde está Jair Messias Bolsonaro? E eu respondi e dizia, Senhor, creio que está na sua casa, pois ele não pode sair de lá. Depois veio a voz de novo e fez outra pergunta. E o Senhor dizia, Reginaldo, nesses últimos 15 dias,
Ouviu-se falar do nome Jair Messias Bolsonaro, 15 a 20 dias, com muita frequência? Responda-me, Reginaldo. E eu disse, Senhor, não ouviu. Eu vi uma sombra escura, uma nuvem, um pouco de nuvem escura. E essa nuvem escura veio para apagar, durante um período, o nome Jair Messias Bolsonaro. Mas Deus permitiu. E Deus dizia assim, eu vou fazer o nome dele voltar à tona no território nacional e o território internacional. A data de hoje é 2 de novembro de 11 de 2025. 2 de 11 de 2025. 2 de 11 de 2025 são 15 horas e 47 minutos. 2 de 11 de 2025. É 2 de 11 de 2025. Eu vou tornar, em poucos dias, o nome de Jair Messias Bolsonaro ser falado, não só no Brasil, mas internacional. O meu poder faz essas coisas. E o nome dele não será apagado. O nome dele não será apagado. Eu não permitirei que o nome dele seja apagado. Eu estou recolhendo a nuvem negra que pairava para que ele ficasse apagado nesses dias e continuasse se apagando durante dias e semanas. É assim. Fatos e acontecimentos, Reginaldo, iriam acontecer ainda que apagariam e tirariam da mente por completo o nome dele. Mas como eu estou com pressa de fazer aquilo que eu quero fazer, eu irei fazer o nome dele voltar a ser evidência nos jornais e telejornais brasileiros e até internacional. A data de hoje é 2 de 11 de 2025. São 15 horas e 48 minutos. Está com 33 minutos que começou essa live. 33 minutos que começou, se são 15 horas e 49 minutos agora, 15 e 49 minutos, menos 33 minutos da horário que a gente começou essa live, no dia 2 de 11 de 2025. Dia 2 de 11 de 2025. E aí eu vi um sopro. Um sopro sobre as narinas do presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu vi um sopro de Deus sobre as narinas do presidente Jair Messias Bolsonaro. Vocês me dariam apenas 4 minutos da atenção de vocês? No máximo 7 minutos. Vocês me dariam 7 minutos da atenção de vocês? Vocês me dariam 7 minutos da atenção de vocês? Às vezes eu fico pensando, eu sou um ser humano como qualquer um. No meu momento de humano,
quando eu estou espiritual, quando eu estou em contato com a parte espiritual, eu me sinto muito forte, mas muito forte mesmo. Mas no meu momento sozinho, no meu momento humano que nós temos, eu pergunto a Deus muitas coisas, assim como vocês perguntam também. E eu não quero aqui falar de A, nem de B, nem de C, porque não é o meu feitio. Mas eu penso o seguinte: a igreja de Atos dos Apóstolos era completamente diferente de nós hoje. Porque a igreja de Atos dos Apóstolos fazia um trabalho social maravilhoso. Quando uma pessoa precisava, a outra ajudava. E hoje nós vivemos o inverso da igreja de Atos dos Apóstolos. E eu quero falar para vocês uma coisa. Não sei qual será o dia. Realmente eu não sei qual o dia. Deus é quem sabe. Eu chamo a existência de Êxodo 33, lá no versículo 14 e 15. Moisés queria saber quem iria com ele naquela jornada, naquela caminhada. No versículo 14 de Êxodo 33, Deus diz: a minha presença vai contigo para fazer você descansar. No versículo 15 de Êxodo 33, o Senhor diz a Moisés diz ao Senhor, responde ao Senhor: tá bom, Senhor, se a tua presença for conosco, o Senhor vai conosco para descansar, mas se a sua presença não for comigo, nem me deixe sair daqui. Essa é a minha oração sempre. Eu não sei qual o dia, nem qual é a hora. Eu falo de mim. Eu não sei. Mas Deus irá fazer aquilo que Ele falou comigo, né? Porque eu só penso, e vocês podem acompanhar a rede social, de fazer o trabalho social, de matar a fome de pessoas no interior. E eu escolho não fazer na minha cidade, mas rodar acima de 150 quilômetros, aonde ninguém vai, disponibilizar o combustível do carro, o carro, e chegar até rodar 330 quilômetros, que é Milhã, no interior do Ceará. E Deus me deu um sonho. Faltam 3 minutos para encerrar o período que eu pedi para vocês, para me conversar com vocês. Eu vi um canto grande, eu continuo vendo o canto, trazendo também sustentabilidade para manter aquele canto. E pessoas vindo do mundo todo para aquele canto. E uma luz muito forte naquele canto trazia cura para as pessoas. Traziam cura para as pessoas. Traziam restauração para as pessoas. Traziam alegria, traziam paz para as pessoas. E eu vi, eu construí os chalés. Eu digo, meu Deus, aos meus olhos tudo isso é impossível. E eu vi eu construindo chalés e as pessoas, elas não iam se hospedar no começo em chalés ou pousadas por perto, não sei. Mas era ali que eles ficavam. A não ser que haja uma sobrelotação. E as pessoas recebiam paz, recebiam curas, recebiam prosperidade ali. E o mundo todo, eu não estou falando do Brasil, só de nós, no mundo todo, viam a sinceridade e a grandeza daquele local e investia naquele local. E eu fazia 3 congressos para o mundo todo, eu estou falando do mundo, naquele local. 3 congressos todo ano, de 4 em 4 meses. E as pessoas vinham àquele local. O meu assusto era que crescia o número de pessoas. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu não sei quando, nem o dia, nem a hora. Mas quando eu comecei a voltar a ter sonho, eu fiquei numa alegria tão grande, numa paz de espírito, eu levantei minha mão e disse: Senhor, está aqui eu. Seja feita a tua vontade.
Porque hoje as pessoas, elas só fazem eventos para trazer benefícios, sei lá, para si próprio. E eu já sou assim um pouco diferente. Ninguém quer fazer isso. Cuidar de vidas, cuidar de alma, cuidar de espírito das pessoas. Ninguém quer mais fazer isso. Ninguém quer. Quando terminou o outubro de 2025, eu vi tudo que Deus me disse que ia acontecer, tudo. Tudo, 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 tudo. E eu continuo dizendo para vocês, o Brasil não está preparado para, depois dessa explosão, que é no reino espiritual, que vai tornar no físico, lá na Venezuela, depois dela, o Brasil não está preparado. Mas vai ter que estar preparado, nem que seja na marra. Mas os meus seguidores que acompanham, eu creio que eles estão preparados. Eles estão preparados. Eu quero orar pela água, e quero orar pela tua família, quero orar pelo Rio. Eu quero orar para o Bolsonaro, eu quero orar pelos Estados Unidos, eu quero orar para Israel. E você vai orar comigo. Você vai orar comigo nesse exato momento. Você vai orar comigo nesse exato momento. Você vai orar comigo nesse exato momento. Prepara o teu copo d'água, prepara a tua oração. Beth Dolan, é isso? Shalom, shalom, desde o Havaí, apóstolo. Havaí o nome, né? Apóstolo, muito linda essa obra para ajudar as pessoas. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se o Senhor falou, ele vai enviar providência. Vai. Beth Dolan. Deus abençoe em nome de Jesus. Quem viver vai ver, né, Beth Dolan? Quem viver vai ver. Nós vamos viver tudo para poder contemplar. Prepara a água que eu quero fazer oração. Vocês que vão plantar uma semente, está fixado aí. Fazer uma oferta de amor sobre o Pix 10-483-076-1000 ao contrário 79. 10-483-076-1000 ao contrário 79. A oferta que você vai fazer não vai fazer falta para você, porque aquilo que Deus vai fazer na sua vida será maior. O meu justo viverá pela fé, e contudo, se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. E nós não iremos retroceder, nós iremos avançar. Porque Deus fala, Deus cumpre. Você vai plantar a sua semente no Pix da Igreja Evangélica Catalã Deus Vive, que é o 10-483-076-1000 ao contrário 79. 10-483-076-1000 ao contrário 79. Deixa Deus falar o teu coração e você fazer a tua oferta de grande amor. Quando esse projeto da parte de Deus acontecer aqui, vai ter filmagem. Vou botar um drone, vai começar, não sei qual é esse local, nem onde fica, nem como é que vai ser. Só sei que quando Deus fala, Deus cumpre. Não sei como é o local, nem onde fica, nem como vai ser. Só sei que Deus fala, Deus cumpre. Eu tenho certeza disso. Coloca a tua oferta aí, que é a tua semente de amor. Deus me fez uma promessa. Olha, enquanto você estiver buscando e fiel a mim, aonde tiver um povo que planta uma semente, eu vou prosperá-lo na face da terra. Você não precisa nem ficar falando isso. Eles vão se sentir prósperos, vão sentir que os negócios estão dando certo, que eles estão sendo mais felizes, que estão tendo mais paz. E eu direi como serão as orientações. E assim eu creio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, Santa, meu Deus, de visão de novo. Senhor amado, Deus querido,
toma frente da nação brasileira nesses primeiros 7 dias. Nesses primeiros 7 dias, a contar de hoje, toma frente da nação brasileira. Toma frente do Rio de Janeiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, oramos e intercedemos pelo Rio de Janeiro. Toma frente do Rio de Janeiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Toma frente de todo o território nacional brasileiro. 26 estados, mais o Distrito Federal. Eu vi o assopro de Deus sobre as narinas de Bolsonaro. Toma frente dele em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Toma frente dele, Senhor. Toma frente dos Estados Unidos da América e do presidente Donald Trump. Cobre com teu sangue e nós abençoamos Israel. Que os teus anjos acampem em Israel e na América, que o Necai, Leveu, Subievais, que acampem, Senhor. Toma frente de cada uma das pessoas que estão nessa live, dos seus sonhos, dos seus projetos. Toma, Senhor, a frente dos sonhos, dos projetos. Realiza o desejo, o sonho do coração deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todo mal, pois teu o poder, o reino e a glória, para todos sempre. Pai, aquele que crê diz amém. Pai, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, toma, Senhor, a frente, em nome de Jesus. Toma frente, Senhor. Cristina Aquioca, é isso o nome? Deus te abençoe. Cristina, Deus te abençoe, Cristina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Cristina. Deus abençoe você. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe alimentos diários. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que faz um trabalho tão lindo e tão bonito. Deus abençoe alimento diário. Espírito Santo de Deus, toma frente de cada pessoa, Pai, de cada pessoa que vai beber dessa água, que haja curas, que haja milagre, que haja prodígios e que haja maravilha. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, eu abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, toma frente de cada pessoa que está agora nessa live. Cobre cada um com teu sangue em nome de Jesus. Faz coisa grande sobre a vida deles, sobre os sonhos dele. Faz coisa grande em nome de Jesus. Que o sobrenatural teu aconteça sobre a vida de cada um deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Beba dessa água. Eu abençoo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A cada um de vocês nos superchats, seja abençoado. Que Deus realize todo o desejo do coração de vocês. Que todos vocês que permaneceram nessa live até agora sejam abençoados e fiscalizem. E vamos ver qual serão os acontecimentos e os andamentos depois dessa live. O horário são 16h05. 16h05, o final dela, do dia 2/11 de 2025. 16h05, o final dela, do dia 2/11 de 2025. Eu abençoo vocês, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já falei que amava vocês hoje? Já falei que amava vocês hoje? Eu amo vocês. E lembre-se, Deus fala. Deus fala. Deus fala. Marta e família, Deus abençoe.
Deus fala, Deus cumpre. Deus fala, Deus cumpre. Deus fala, Deus cumpre.